Olá, gestores da diversão! Sejam bem-vindos ao podcast Entreter, o podcast que você já sabe, voltado à indústria da diversão e do mercado de festas. E hoje não poderia ser diferente, eu tenho uma convidada super especial. Isso, você que é do mundo das decorações, né? Dentro desse nosso segmento que é tão grande, tão amplo e que atua especificamente com decoração. Hoje você não pode perder esse episódio. Esse episódio vai ser muito legal, tenho certeza que vai contribuir bastante, né? E vocês já sabem, né? A minha audiência, eu sempre começo os episódios agradecendo meus patrocinadores. Então, um abraço super especial, né, para Bruce Entretenimento, né, uma fábrica aí de brinquedos, né, brinquedos estilo playground, e que especializada principalmente em projetos personalizados. Agradecer também o pessoal da Todo Sabor, indústria de salgados. Então, se você pensa, né, em mudar a variedade aí de salgadinhos do seu buffet, da sua casa de festa, do seu parque, não deixe de contatar o pessoal da Todo Sabor. Também agradecer o pessoal da Festa Compartilhada, né, o primeiro marketplace aí de festas. Então, se você quer saber mais sobre esse modelo de festa aí, eu acredito que vai revolucionar o mercado. Aí não deixe de conhecer o pessoal lá, a plataforma Festa Compartilhada. E por fim também Safe Play, um software aí voltado à gestão de brinquedotecas e espaços kids. E né, caso a sua marca e você acha interessante aí o conteúdo aqui do nosso podcast e acredite ser relevante aí a sua marca aí, aparecer para a nossa audiência, que são principalmente gestores que atuam nesse segmento da diversão, então também fale comigo aí, entre em contato, pô, quem sabe a sua marca não pode ser parceira. E também agradecer muito o pessoal aqui do Instituto Ripachote, né, que é onde está sediado esse nosso estúdio, onde a gente faz as gravações do podcast. Então, se você aí tem interesse, pensa em gravar um podcast, não tem lugar, não tem os equipamentos, não tem a mão de obra especializada, poxa, entre aí na internet, conheça o site, o Instituto ripachote.org.br, conhece toda a estrutura que ele tem aqui. E uma coisa muito interessante, gente, é que toda a renda aqui, né, que a gente investe na locação aqui do estúdio, do equipamento da mão de obra, essa renda é revertida aí a projetos sociais, né, que o Instituto ajuda muitas crianças aqui da comunidade, do bairro onde o Instituto está, na Zona Norte aqui de São Paulo. Legal? Então é isso aí, gente. Vamos começar o nosso episódio, porque eu estou muito feliz aqui, muito bacana receber ela, que tem uma história incrível nesse mercado de decoração, não só ela, como a família dela toda. E ela vai contar um pouquinho para nós dessa história, como ela entrou nesse mercado, nesse segmento, e hoje o que ela está fazendo também, né? Sabrina, muito obrigado, viu, Olá. pela tua presença. Obrigada pelo convite. E, Sabrina, a primeira pergunta que eu faço para os meus convidados é como que você entrou nessa indústria, né? E esse nosso bate-papo vai até o hoje em dia, né? Você vai contar um pouquinho também do que você tem feito, né? Vamos lá. Bom, eu comecei a trabalhar com festas desde criança. Minha mãe começou a trabalhar com festas, eu tinha uns 8 anos, ela já fazia as nossas festas, né? E, na verdade, a gente começou ajudando a minha mãe, né? Então, minha mãe começou a trabalhar com festa, ela era gerente de um buffet, ela fazia as nossas festas, um amigo pedia, outro amigo pedia, e ela foi fazendo. Ela fazia primeiro sem compromisso, né? Ela fazia uma gentileza, e aí um dia uma prima dela falou para ela: Ivani, você precisa cobrar, né? Isso é um trabalho. Ela tinha uma loja e precisava. Meu pai ficou desempregado e essa prima da minha mãe falou: Ivani, isso é um negócio. Na Zona Sul, as pessoas trabalham com festa, elas alugam. Existia uma empresa que chamava. Ah, meu Deus, eu esqueci agora. Era uma loja chamava Palácio dos Enfeites. Eles vendiam umas coisas, existia uma revista que chamava Faça Fácil, e minha mãe fazia as coisas artesanais. Era de isopor, papel crepom. E então você puxou da sua mãe essa habilidade sua que você tem com artesanato. Com certeza, com certeza. Assim, eu comecei a me apaixonar por isso vendo minha mãe fazer, né? E aí, fazendo os trabalhos de escola, eu queria sempre fazer uma coisa artesanal diferente. E aí, minha mãe me ajudava, né?
a colocar a mão na massa. E aí minha mãe começou nisso e a gente ajudava. Então a gente montava festa, na época embrulhava bala de coco. Hoje em dia até tá voltando bala de coco, né? Sim, é uma delícia. E é uma delícia. E aí minha mãe pagava pra gente. E nisso, a gente queria estar com as amigas perto, então a gente terceirizava as amigas. Então minha mãe contratava a gente contratava as amigas para estar sempre todo mundo trabalhando junto. Até que em 90 Aí meu pai ficou desempregado, minha mãe começou a fazer festa, É que se eu for contar todos os detalhes, né, a gente vai ficar aqui até amanhã. Pode contar, porque não tem problema. Aqui a gente não tem tempo, não tem hora para acabar, e eu acho que o mais rico dessas conversas é justamente isso, esse resgate à história, né? Porque aí nós estamos falando de uma época que começa a profissionalizar esse mercado de festas. Hoje o Brasil, acho que está sendo referência para o mundo todo, principalmente essa profissionalização desse mercado de festas infantis. E aí, se a gente consegue resgatar isso lá atrás e entender como era, pô, é maravilhoso, né? O Marcelo Goffieri veio aqui, até considero ele aí um pioneiro nesse mercado de buffets infantis, ele contando do começo que a mãe dele que fazia os salgadinhos. Né? Era tudo bem mesmo adaptado, improvisado. Então eu acho mágico saber desse passado. Então, voltando lá, sua mãe começou a fazer, ela tinha essa habilidade artesanal, ela comprava algumas coisas lá no Palácio dos Enfeites. Não, ela nem comprava, ela ia lá para ver o que tinha. Era pesquisa de mercado. Ia lá, via o que tinha. Aí existia essa revista Faça Fácil, que eram artesãos que colocavam o passo a passo, a passo, com recorte, né, com os moldes. E na verdade, assim, minha mãe pegava isso, se inspirava, só que ela redimensionava, né? Então ela fazia uma coisa maior. Então, por exemplo, lá no Palácio dos Enfeites tinha um laguinho. O laguinho era um isopor chapado, pintado de azul. A minha mãe olhou aquilo e falou: não, peraí, precisa ter água. Se é lago, precisa ter água. Aí, na época, meu pai já estava desempregado. Ele falou: bom, o que a gente pode usar para fazer um laguinho? Bom, pirex. Né? Então vamos abrir. Aí minha mãe abriu o isopor, pôs o pirex. Aí tinha água, bom, mas se tem água, precisa ter peixe. Então, na época... Assim começam os cenários. É isso aí. Com pirex. Isso aí, com pirex. Um pirex, uma casinha de isopor, que minha mãe olhou e falou: não, mas peraí, se tem a casinha de isopor, tem a janela, dá para ver dentro, precisava ter luz. Mas como que vai pôr luz num negócio de isopor? Não pode ser forte? Então vamos fazer de pilha? Que aí a luz é fraquinha, e aí começou assim. Na época, não existia ainda, por exemplo, a máquina de isopor, existia uma máquina de isopor, de cortar isopor, que era com um fio pequenininha de mão. Minha mãe queria fazer as coisas grandes. Aí meu pai foi lá, fez uma mesa grandona com fio, e a gente: não, mas isso não vai funcionar. E aí o cara foi lá, fez Seu pai era um professor Pardal. Com certeza. Total. Ele era muito, muito, muito. Hoje em dia ele ainda é, mas na época, assim, não tinha o que tem hoje de internet, de você ir lá e pesquisar e dar um Google e ter lá a referência e como fazer. Não, ele ia fuçando, ia testando, ia testa, erra, dá certo, não dá. Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Era muito, muito legal, assim, a gente aprendeu muita coisa. Depois, aí eu já vou para 89, que eu já tinha uns 11 anos. Era a época do plano Collor já, eu acho, né? Tava, ruim de grana, difícil quando o negócio. teve aquela situação que raparam as poupanças. Catou dinheiro de todo mundo. A gente tinha terreno, meu pai vendeu terreno. E aí começou o negócio a apertar. E assim, as coisas... A minha mãe trabalhava num buffet como gerente. Ela pediu emprego numa empresa que chamava Disque Festa. Ela queria trabalhar no ateliê dessa empresa. Então ela chegou lá, pediu emprego, e a mulher falou: não tenho vaga para trabalhar no ateliê. Se você quiser, você pode ser gerente. Ela falou: não, gerente, eu não quero. E ela foi nesse outro buffet que chamava Gatinhas e Gatões na época. Nossa! Era um buffet sensacional. Ficava na Sumaré. E ela foi oferecer decoração. A mulher falou: olha, mas decoração eu já tenho da Disque Festa, não tenho interesse. Você quer trabalhar aqui? E aí minha mãe começou a trabalhar lá. Nisso, tinham as decorações. Ela já fazia algumas festas para algumas clientes que a prima dela indicava. A prima dela tinha empresa de foto e vídeo.
Então, foram uma série de acontecimentos que foram fazendo o negócio dar certo, né? E nisso, a gente estudando, mas a gente saía da escola e já ia ajudar minha mãe, cuidar da casa. Era uma loucura, assim. Aí, a minha casa começou a virar um acervo. Então, tinha coisa na sala, tinha coisa no quartinho. De repente, a casa tinha virado uma empresa e um entra e sai de gente. Sabe assim, hoje, assim, você fala assim, nossa, foi tudo muito rápido. Mas lá atrás não parecia que era rápido, sabe? Parecia que, será que isso vai chegar em algum lugar? Será que vai dar certo? Será que isso vai virar dinheiro, sabe assim? E aí, quando você falava assim para as pessoas, eu trabalho com decoração de festas, as pessoas, tipo, falam, o quê? Não tinha valor, sabe? Era como se esse trabalho não rendesse, tipo, oi, você vai trabalhar com o quê? Isso é passatempo? Sabe, assim? Era uma coisa muito assim, muito. Escutei muito isso quando eu resolvi fazer faculdade e graduação em lazer e entretenimento. Não, mas as pessoas não entendiam, você quer brincar, você não quer trabalhar, né? É muito louco. E aí, nisso, minha mãe precisava crescer a empresa, aí já vou pular para 92. 92, eu já estava indo para o colegial. A empresa em casa não cabia mais, porque foi começando a acontecer. Quando minha mãe trabalhava nesse buffet, ela era gerente, as decorações vinham muito quebradas. Então, a minha mãe, como gerente do buffet, ali no dia a dia, começou a arrumar essas decorações da outra empresa. Até que um dia minha mãe falou para a mulher, olha, na boa, não dá para arrumar. Você não quer pegar a minha decoração? Deixa eu montar. Aí a gente montava a decoração, minha mãe levava a gente para casa e voltava para gerenciar o buffet, a festa. Que aí minha mãe ficava na festa. E aí, assim, com isso, minha mãe foi ganhando, a empresa foi ganhando mercado, né? Minha mãe foi conseguindo conquistar os clientes, porque entregava uma decoração bonita, né? Ela já melhorou o que tinha de defeito naquela outra empresa. Tudo que ela achava ruim na outra empresa, ela não reproduziu. Ela já evoluiu. Eu acho que hoje o transporte ainda é uma dor de cabeça. Naquela época, então, devia ser um caos, né? Transportar todas essas coisas, né? A gente não tinha grana, né? Meu pai comprou uma Brasília. Ele tinha um carro, só que aí roubaram o carro. E aí a gente tinha uma Brasília. E meu pai fez uma caixa 2x2 gigante de madeira com uma tampa e a minha mãe colocava essa caixa em cima da Brasília. Então era a sensação do bairro, né? Tipo, minha mãe ia buscar a gente na escola. A Brasília não era Brasília amarela, não, né? Não, olha, um pouquinho antes do meu pai comprar, o dono pintou de branco. Ela originalmente era amarela, mas quando meu pai comprou era branca. Os mais antigos aí vão entender a piada, né? Eu e minha irmã, por exemplo, a Tatiana, que é 1 ano mais velha que eu, a gente odiava quando minha mãe ia buscar a gente na escola com a Brasília, porque a Brasília fazia um nheque-nheque. Teve uma época que a Brasília tinha um assoalho furado, então se chovesse entrava água. A porta... Era igual o carro dos Flintstones. Isso, total. Teve época da gente ter que amarrar ou abrir a porta da Brasília por fora, sabe assim, ter que prender, porque a Brasília foi ficando podre, não tinha grana pra arrumar, sabe assim? Nossa. Aí uma hora meu pai falou, não, vamos reformar a Brasília. Reformou a Brasília, não, agora vai ser o carro de passeio, vamos comprar uma Kombi. Ela comprou uma Kombi lá velha, nossa senhora. E aí... essa Kombi velhinha era a sensação da nossa casa. A gente achava o máximo ter a Kombi, né? E aí eu e minha irmã aprendemos a dirigir em Kombi. Então a gente ia pra balada depois de Kombi. Era muito fantástico, assim. E aí, anos, nosso carro de passeio foi Kombi. Depois a gente teve, assim, 6 Kombis que ficavam paradas na nossa rua. E assim... é o que eu falo, assim, hoje, você vê que foi rápido o negócio, assim, mas foram anos que a gente falou, a gente queria ter um carro de passeio, a gente, sabe assim, e você tava lá com a Kombi, depois veio o Trafic, MB, a gente comprou outros carros, mas não comprava carro de passeio, porque precisava investir na empresa. Aí, quando a minha irmã fez 18 anos, aí roubaram a Brasília, a minha irmã, quando fez 18 anos, ganhou, né, entre aspas, a Brasília. Então, ela podia usar a Brasília, porque aí meu pai já tinha a MB, que era um furgão, então era o carro de passeio era MB. Por exemplo, uma vez a gente teve um carro... Eu tô muito bagunçada? Não, tá ótimo, tá ótimo. Quem não entender, volta um pouco, assiste de novo, volta, assiste de novo.
Uma vez a gente teve um casamento e minha mãe não queria ir de Kombi nem de furgão. E pediu emprestado para uma amiga dela um carro. A amiga emprestou o carro. O carro era importado, injeção eletrônica, bibibi, bobobó. A minha mãe falou assim, ó, vocês vão no casamento, mas vocês precisam pedir roupa emprestada, porque não tinha grana. Vamos pedir roupa emprestada, beleza. Pedimos roupa emprestada, fomos no cabeleireiro, super sensação. No caminho do casamento, o carro quebra. Ai. A gente falou, E não tinha Uber, né, na época. Vamos pedir devia ter vindo de Kombi. A gente falava, mãe, devia ter vindo de Kombi. Aí minha mãe, tá vendo? Tá vendo? A gente não honrou o que a gente tinha. A gente devia ter honrado. A gente ia chegar... A gente chegou no casamento, minha mãe era madrinha. Ai. Molhada, pinga. Foi assim, horrível. Foi pra aprender a dar valor pro que a gente tinha, sabe? Foi pra aprender a valorizar realmente cada coisinha e aí não desejar o do outro. Vamos trabalhar pra ter o nosso, vamos honrar aqui. E que mais? Quando que você percebe que realmente o negócio virou uma empresa profissional, que talvez, digamos assim, né, você está falando de um negócio familiar. Quando que você vê realmente assim a família toda ali trabalhando, tendo rotina, horário para entrar, horário para sair, escritório, funcionário? Quando vocês percebem que dá essa virada assim? De 92 para 93, a empresa não cabia mais em casa. Não cabia, não comportava mais, porque era funcionário entrando. Então, de manhã a gente estava tomando café, entrava gente na cozinha para tomar o café. Sabe assim? Entrava um, entrava outro. Privacidade zero. Não tinha. A sala de toalhas era dentro da sala de casa, tinha um escritório, era a sala onde a gente guardava toalhas. Então, nesse ano, a gente entendeu que não rolava mais. E aí, meu pai tinha uma casa na Maria Amália, até hoje a empresa é lá. E essa casa ele alugava para uma academia que chamava Tangará, quem é do bairro vai lembrar. Ele alugava para essa academia, depois ele alugou para uma escola de música, e aí meu pai falou, olha, bem, não cabe mais aqui a empresa. Minha mãe falou, não, mas tem o dinheiro do aluguel. Ele falou, não, mas o dinheiro do aluguel a gente vai fazer virar festa, vai virar mais coisa, vamos passar para frente, vamos, né, desencana, não vamos contar com isso. Bom, meu pai, na hora de renovar o contrato, meu pai foi pro cara e falou, não tenho interesse em renovar o contrato. E minha mãe, não, você é louco, não faz isso. Cancelou o contrato, vamos passar a empresa para lá. E aí, assim, a casa estava em petição de miséria e começa a mexer. Minha mãe falava, não mexe, não reforma. Ele, não, a gente tem que reformar, tem que entrar, tem que estar bonito. Aí foi reformando, quebrou. Aí na parte de cima eram uns 3 quartos. Vamos fazer o ateliê. Minha mãe tinha 2 pessoas do bairro que trabalhavam com ela. E aí a gente fez um ateliê conjugado. E aí nessa época eu já estava no colegial. Eu estava no primeiro colegial. E aí meu pai falou, bom, é o seguinte, assim que abrir empresa na Maria Amália, vocês passam para a noite. A minha irmã não queria passar para a noite, a Tatiana. E eu falei, eu não, eu quero passar. Eu queria trabalhar, eu queria ser registrada, eu queria... E aí eu comecei... Aí nessa época eu realmente comecei a trabalhar no ateliê. Porque até então eu trabalhava na montagem, lavava peça, ajudava com porque o acervo já era grande e a rotatividade desse entra e sai de peças machucavam as peças, né? E aí precisava alguém arrumar, né? A famosa manutenção. E aí o que acontece? Nessa época, as peças eram de isopor só. E aí minha mãe precisava que começasse a ficar resistente. E aí ela começou a inventar papel machê, ela empanava a peça com pó de serragem para ir ficando mais resistente. Nessa mesma época, meu pai já começou a estudar para laminar as peças, como poderia laminar uma peça com fibra. Só que como que protegia o isopor para não comer, para não derreter? Ele começou a estudar isso e até que rolou. Ele, numa dessas tentativas... Caramba, então a gente pode falar que teus pais são os pioneiros, os inventores desse mercado de fibra de vidro envelopando as peças de decoração, os cenários, principalmente os bonecos, né? O cenário, essa mulher, a dona do Gatinhas e Gatões, falava pra minha mãe assim, Ivani, você precisa ir pra Disney, lá os bonecos são de chão, lá as pessoas chegam perto e não estraga a peça. E aí, foi por isso que ela foi buscando essa inovação de deixar as coisas resistentes para as pessoas chegarem perto e tirarem foto, que hoje é o cenário instagramável, né? Sim,
E aí foi assim. E aí nessa época eu comecei a trabalhar no ateliê. Então eu estudava de noite, de dia eu ficava no ateliê. E aí comecei junto com a minha mãe a aplicar as coisas, técnica. E a gente foi estudar. Eu fiz curso de aerografia, por exemplo. E aí na época a gente entendeu que dentro do nosso ateliê a aerografia, para a necessidade de manutenção que a gente tinha, não era funcional, porque a gente passava verniz na peça e o tempo de secagem era diferente. Então, a gente acabou desenvolvendo uma técnica de pintura na mão, que quando você olhava, parecia que tinha sido feito com aerógrafo. E aí a gente foi inventando coisas, né? E aí é legal, porque assim, dentro do nicho familiar, cada um foi se especializando num segmento da empresa. E aí, com isso, a empresa conseguiu deslanchar, né? Conseguiu crescer mais. E eu acho que, assim, a fase que a gente mais conseguiu, assim, ser, assim, reconhecido, ultrapassar barreiras, assim, foi a época que a gente começou a nichar dentro da empresa, sabe? Assim, segmentar funções. Eu acho que foi a época que deu aí o vocês boom, perceberam assim. que assim, não era só a questão do espaço, mas também era a necessidade de gestão ali, né? Processos, procedimentos. É isso aí. Não adianta só você ter uma peça bonita, não adianta só você ter um espaço bem montado para receber seu cliente, se você não tem toda essa estrutura em volta, né? E penso também em organização, né? Porque se você não tem essa organização, você até esquece as peças que você tem, né? Com certeza. Você fala assim, mas Branca de Neve, será que eu tenho Branca de Neve? Se tenho, quantos, né? Não, dentro disso, aí nessa época assim, a gente tinha muito turnover, o turnover era alto, né? Muita entrada e saída de colaboradores, as pessoas não ficavam. Então, toda semana a gente tinha gente nova contratando na empresa. E isso era muito desgastante. A gente começou a perceber que a gente perdia muito dinheiro com isso. Contratando, treinando, mandando embora. Sabe? A gente perdia muito dinheiro. E aí, nisso, a gente também foi se especializar. Isso já mais recente, a gente já chegou a fazer curso nos bastidores da Disney, para poder entender quais são as formas, quais são as dinâmicas para você fortalecer sua equipe, para você fidelizar seu time. Dentro da parte do artesanal, a gente foi pesquisar técnicas que fossem mais rápidas e mais fáceis para você aplicar na rotina. Dentro da parte de organização, por exemplo, coisas pequenas, como um checklist, que pode fazer toda a diferença dentro da organização da empresa. Às vezes a gente fica tão focado num problema que você acaba nem conseguindo ver a solução, né? Para você ter ideia, para a gente conseguir encontrar... A gente tinha a sala de toalhas, depois já, quando era na Maria Amália, a gente tinha uma sala de toalhas e as toalhas ficavam numa prateleira. E todo dia que saía uma toalha, a gente precisava passar essa toalha. Na época, as mesas tinham 10 metros de comprimento, eram toalhas de cetim enormes, e as meninas precisavam passar a toalha. Ficava, às vezes, 1h30 passando uma toalha. Aí eu tinha um grupo que eu comecei a estudar, e esse grupo de amigos, a gente se revezava nas empresas. Trouxe essas amigas na empresa, elas ficaram olhando, elas perguntaram para mim qual é o que mais te incomoda aqui. Na época, era ter que passar toalha. Eu odiava, eu falava, eu perdi muito tempo. Aí a menina falou assim, mas por que põe a toalha deitada? Por que não põe a toalha em pé? Num varal? Num cabide? Meu Deus, é uma coisa tão óbvia. Hoje eu olho e falo, é tão óbvio. Como que a gente fazia isso? Ficava toda amassada, toda vincada. Quer dizer, uma pessoa de fora, às vezes, entra na sua empresa e ela fala, mas por que esse fio tá solto? Sabe assim, por que esse fio tá solto? E aí, bom, meu pai falou, falei, pai, as meninas falaram isso. Meu pai falou, tá bom, chama o serralheiro, manda fazer cabide. Ou, não, mas espera aí, pai, vamos ver ele. Não, a solução não é essa? Vamos fazer a solução agora. Na mesma semana, chamei o serralheiro, ele falou, desenha aí como você quer. Fiz um cabide lá com os ganchinhos, compramos tudo que precisava. Resolveu. Como pode?
É assim, é muito surreal. Às vezes você fica num problema ali, martelando, perdendo dinheiro, quando a solução tá ali na tua cara. Não, e eu digo que gestão, na verdade, é organização de boas práticas, né? Então, imagine aí, ao longo desses anos, quantas boas práticas dessas vocês não foram somando, né? E hoje está dentro lá da cultura da empresa, né? E aí a gente falou da Sabrina desde criança, ajudando a mãe, o pai, as irmãs nessa empresa familiar. E aí você, né, disse que acabou se direcionando mais para a parte mesmo de manutenção, de artesanato, de ateliê. E como que então a Sabrina hoje? Assim, você ainda é a área que você gosta mais, que você mais curte? É assim, meu coração tá dividido hoje. Eu sou apaixonada pelo ateliê. Hoje eu saí da empresa e eu tenho um ateliê onde eu confecciono bolos cenográficos. E como chama esse ateliê? Aproveita, faz o seu jabá, sua propaganda. Gente, olha, eu vou até fazer uma campanha para poder dar um nome pro meu ateliê. Hoje em dia é só Sabrina Neublum Artes e Festas. No Instagram eu tô só Sabrina Neublum. Eu acho que é uma boa fazer uma campanha para dar um nome. No ateliê eu faço bolos cenográficos. Estou começando agora com o meu acervo, né? Porque assim, o que eu sou apaixonada são as peças tridimensionais. Eu sou apaixonada pelas peças, então isso eu acho que é um diferencial de quem trabalha com festa, ter esses bonecos, essa parte cenográfica, eu acho que é um produto que encanta. Mas, assim, o que eu gosto de festas intimistas. Então, eu estou trabalhando bastante nisso, nas festas menores, festas em casa. Eu acho que, às vezes, a gente fica achando que só pode fazer uma comemoração se ela for grande, sabe? Assim, para muitas Acho pessoas... que a pandemia veio e deu esse tapa na cara, né? Com certeza. E você sabe que na pandemia foi um start, assim, para mim. Eu falei assim, mas aí, eu gosto disso também, sabe? Eu quero isso. Sabe que eu tenho perguntado, né? A maioria dos meus convidados acabam sendo desse segmento da indústria de festas, né? E aí eu pergunto sobre a pandemia, assim. Eu falo, poxa, como que foi a pandemia para você? A gente sabe que foi muito cruel para o setor, né? E é difícil dizer que a pandemia trouxe algo de bom, né? Com tantas mortes e tantas dores que a pandemia trouxe, mas aprendizado. E aí, para você, talvez tenha sido esse aprendizado, no sentido que existem modelos diferentes de se festejar, né? Celebrar, né? Para mim, a pandemia trouxe coisas boas. Sério? Uma delas foi entender que a vida não é só trabalho. Porque até então eu trabalhava muito. A minha vida era o trabalho. A minha filha, no início da pandemia, estava com, acho que 9 anos, né? Acho que 9. E eu trabalhava muito. Eu trabalhava de final de semana, eu trabalhava de segunda a sexta. Eu não tinha horário, né? Então, na pandemia, na primeira semana de pandemia, eu tive crises de choro. Eu fiquei na casa da minha sogra quase 3 meses. Eu ia pro galpão só para molhar planta, arrumar, sabe assim? Continuou tendo festas pequenas, alguns clientes continuaram fazendo festas grandes, continuou acontecendo, mas eu falei, cara, que é isso? A vida inteira eu trabalhei para chegar agora. No período de pandemia, você precisa parar a sua vida. E aí eu me dei conta de que eu não queria só trabalhar, eu queria ficar com a minha filha, eu queria, sabe assim? Então, para mim, a pandemia veio para acordar mesmo, para me chacoalhar, para entender que eu preciso me dedicar também pro meu marido, sabe assim? Então, isso eu acho que é uma coisa boa que a pandemia me trouxe. Uma outra coisa boa que a pandemia me trouxe eu sempre briguei muito com uma irmã minha, com a Tatiana, com a minha irmã mais velha. E na pandemia, eu sinto que a gente ficou mais próxima. Então, para mim é uma coisa boa. Se eu penso, assim, até me dá um nozinho na garganta de pensar, sabe? Legal. Então, é uma coisa boa. Então, eu não posso falar que a pandemia só a minha filha nasceu dia 14 de março de 2020, né? A pandemia foi decretada dia 16, né? Então, curtiu, nesse sentido, eu curti muito ela, né? Poxa, muito de perto mesmo. Então, por esse lado, foi muito gostoso. E aí, então, você entendeu que existia, né, todo esse mercado, existia essa demanda para essas festas intimistas, essas festas menores.
E assim, o tratamento com o cliente é diferente, porque eu penso que essas festas intimistas talvez você tenha que ter uma aproximação, um relacionamento com esse cliente muito maior, né? Porque se realmente é íntimo, é como se você tivesse que conhecer ele mais profundamente. Então, faz sentido isso que eu estou falando? Eu acho que nos dois tipos de comemoração, você precisa ter o mesmo tipo de vínculo com o cliente. Seja uma festa grande ou uma festa pequena, você precisa entender quais são as dores do seu cliente, quais são os desejos do seu cliente. Então, eu acho que não importa o tamanho de festa. Seja para quem trabalha com buffet domiciliar ou um buffet espaço, o importante é você conhecer o cliente, ter vínculo com o cliente, conhecer dores e desejos para você fazer um bom atendimento. Eu acho. E hoje como funciona então esse processo teu, assim, o cliente chega até você e aí você deve ser todo um trabalho de entrevista, né, de o que a gente chama de briefing para levantar justamente isso. E aí você desenha primeiro esses cenários, mostra para ele projeto ou não? É assim. Como eu tenho falado muito, reforçado muito a parte do bolo cenográfico, tem alguns clientes que ainda nem entenderam que eu estou fazendo essa parte de festas intimistas. Então, eu começo nesse bate-papo. O cliente, na maioria das vezes, tem vindo atrás para fazer só o bolo. E eu falo, mas e aí, você tem o resto da decoração? Você vai pôr o que na mesa? Você vai pôr um arranjo? O que você vai pôr? Então, na verdade, eu sinto que, assim... É um trabalho de assessoria que você vai fazer. É uma assessoria, isso. Aí você vai entender. Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma cliente que ela queria só o bolo. E eu falei, não, mas você vai pôr o que na mesa? Ah, não, eu tô vendo para pôr uma boleira. E aí, no final da noite, a gente estava assim, bom, então você vai usar a mesa para pôr as comidas. Aqui vou te mandar... E eu, assim, vou mandar um pegue-monte para ela que ela mesma quer montar, porque ela não quer investir muito. Ela, era isso que eu queria. Eu não queria uma coisa gigantesca, não queria uma coisa que eu precisasse gastar demais, ou investir demais, porque às vezes você fala assim, vou fazer uma super decoração, é uma despesa? Não, é um investimento, porque é o seu sonho. Então ela, não, eu não queria investir demais, mas era isso que eu estava esperando, sabe assim? E você percebe que cresceu essa demanda de pegue e faça, assim? Total. Mas são mães que querem fazer isso para a economia ou são mães que querem fazer isso porque elas querem botar a mão na massa ali? São mães que querem... Eu entendo que são mães que querem criar momentos com os filhos também. Porque elas vão fazer algumas vão fazer daquele momento um momento de montar a festa com a criança. Outras vão montar enquanto a criança está dormindo para a criança acordar e ver o negócio montado. Eu acho que, assim, tem tudo. Sabe assim? Tem a que quer economizar, de fato, que falar, não quero investir, mas que também não quer uma coisa feia. E que também não tem habilidades manuais para fazer uma coisa bonita. Então, de repente, às vezes você investe um pouco menos, mas você tem uma mesa bonita, que a pessoa entra e fala, que graça, nossa... Tem o tema da festa da criança, ou se for de adulto, tem alguma coisa que remeta ao aniversariante. Então, eu acho que são formas de comemorar, e eu acho que é legal que, assim, um ano você faz de um jeito, um ano eu contrato uma pessoa para montar, um ano eu monto com meu filho, um ano eu surpreendo meu filho. São diversas maneiras, sabe, assim, de encantar, de criar momentos. E você falou que acabou... ficando aí, né, mais dedicado a essa questão dos bolos cenográficos, coisa e tal. Tem alguns bolos que marcaram para você, assim, em termos de talvez o mais difícil, o que você acha que ficou mais bonito, aquele que você quer esquecer, você fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Tem um que eu quero esquecer, que ele é até recente, mas eu ainda não posso falar dele. Mas a cliente queria tanto ele daquele jeito, eu falava, não dá. Mas ela queria daquele jeito. Então tá, ok, eu vou entregar daqui a uns anos, eu falo dele. Sabe assim? Daqui a uns anos eu posto ele e falo, gente, eu não queria entregar isso pro cliente. Mas a cliente gostou. Era o que a cliente queria e eu atendi. Eu tava falando pra você que eu tenho 2 brilhos nos olhos, né? Que um é a parte de ateliê, de artesanato e tal. O que eu acho às vezes uma pessoa vê outra pessoa fazendo... e acha que é muito difícil de colocar a mão na massa, sabe? Então, eu vejo você fazendo lá um arranjo de mesa e eu falo, não, isso é impossível. Até quando eu comecei com o projeto de dar aula, de ensinar, legal, né? Quero que você fale disso também. Quando eu comecei com esse projeto, a minha ideia era...
sempre que alguém me via fazendo alguma coisa, falava assim pra mim, mas isso é dom. E eu falava, não é só dom. Precisa de treino. Às vezes a gente começa fazendo uma coisa que tá horrorosa. E quanto mais você faz aquilo, mais você encontra técnicas para melhorar, e aí a sua mão vai ficando boa em fazer aquilo, sabe? Então, às vezes a gente não coloca a mão na massa por medo. Eu vejo decoradores que só compram material, só terceirizam, e muitas vezes ele teria capacidade de aplicar, de fazer alguma coisa para a própria empresa. Tem empresas de peg-monte, por exemplo, que não reutilizam o material. Tem aquele kit, e aquele kit só vai para um tema. Eu, por exemplo, o que eu sempre fiz? Mesmo na empresa, com todo o acervo que a gente tem, né? Eu sempre remodelei as peças. Sempre redecorei. Então, sempre reaproveitei. Porque, assim, isso é legal. Às vezes ia um boneco lá que estava na moda em determinada época. Depois de um tempo, aquele boneco deixa de ser moda. Mas aí você conseguia usar a base, a estrutura dele e fazer um novo boneco da moda. É isso aí. E isso eu sempre fiz isso. Então, por exemplo, um banana de pijama, que na época foi muita moda, a gente tinha 4, 2 pares. Eles viraram palhaços. A gente cortou a cabeça, trocou mãozinha, precisou reaproveitar. Porque senão você gera muito lixo e ainda você tem o custo de fazer a peça do zero. Então, quer dizer, eu já tinha ali 4 corpos de palhaços que eu transformei, economizei e fiz, né? Renovei. Com relação a coisas pequenas, às vezes a gente pega um quadrinho, troca a imagem, usa para outro tema. Um vaso, muda a cor, usa para outro tema. São coisas que você, às vezes, de você sair do seu... eu volto naquela história, né? Às vezes é olhar de fora e falar, se eu fosse desse lugar aí, o que eu faria? Como eu poderia economizar? Sabe assim? Eu acho que às vezes nas empresas falta muito isso, sair e olhar de fora. E quando que você percebe que todo esse seu conhecimento, né, essas sacadas que você adquiriu ao longo dos anos trabalhando, quando que você percebe que, poxa, eu preciso dividir isso, né? E aí você acaba descobrindo na internet, nas suas redes sociais, e aí toda quinta-feira, como você falou, você tem uma live. Quando que dá esse insight que você fala, poxa, eu preciso dividir isso? Foi em 2018. Em 2018, eu comecei a entender que tudo que a gente sabia e aplicava precisava ir para outras empresas. Porque como a gente tem muitos anos de empresa, você já bateu tanto a cabeça, né? Às vezes a gente bateu tanto a cabeça com uma coisinha e conseguiu a solução, por que não falar isso para o mundo? Essa solução muda a trajetória de outra empresa também. E uma coisa que eu entendi, Hubert, é que assim, se eu conto um segredo, né, entre aspas, da empresa, essa empresa, ela tem chance de sair na minha frente? Tem. Só que eu também vou sair da minha zona de conforto e eu vou precisar evoluir em outra coisa. Então, a chance da gente continuar evoluindo é muito grande. Porque a gente precisa sempre estar buscando esse tipo de conhecimento. E nada melhor que a concorrência para te tirar da zona de conforto, né? E uma outra coisa que eu aprendi é que acho que é a Cora Coralina que fala isso, né? Que é quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, quando eu estou ensinando uma coisa para alguém, essa pessoa ela tem uma dúvida, pronto, eu vou solucionar essa outra dúvida, eu já aprendi alguma coisa. Sim. Né? Então eu não tenho medo de ensinar, seja técnica, seja segredos de bastidores. Eu acho que a gente está aqui para crescer junto, evoluir. E é legal que esse trabalho não tem fronteiras, né? De repente você está recebendo feedbacks aí de pessoas que estão te assistindo de outros países, né? De outros estados. Eu tenho uma parceira, hoje eu considero ela uma parceira, né? De internet, assim, e ela é de Portugal. E a gente troca muita figurinha. Ela, no começo da pandemia, a gente começou a conversar e na pandemia, ela começou a fazer os cenários, porque antes da pandemia ela só fazia mesa pequena. E na pandemia ela começou com cenários. E aí a gente começou a trocar figurinha e ela se surpreendeu com algumas técnicas, algumas coisas de bastidores, né? De organização, de forma de controlar material, entrada e saída, coisas que ela achava que
nem existiam, sabe? Assim, coisas bobas, né? Então, por exemplo, o checklist é uma coisa que você fala assim, quem vai fazer um checklist, né? De uma mesa pequena, né? Você vai lá, tem uma produçãozinha pequena. Lista o seu material, confere para sair, confere na volta. Ela falou, mas como eu nunca pensei em fazer um checklist? Como eu nunca pensei? São coisas que quando você está ali no dia a dia, você não consegue ver. E é o dia a dia que vai ensinando, assim, né, o equilíbrio, como você falou, não só a habilidade, digamos, técnica ali, mas essa questão da gestão também, porque tem o depois, né, eu acredito que a decoração, se você consegue depois alugar várias vezes essas mesmas peças, esses mesmos cenários, talvez o lucro tá aí, né? Muito. Porque acredito que a primeira, a segunda alocação, talvez tem todo o custo de matéria-prima, de produção ali, mas depois daquilo pronto e quantas outras vezes você alugar, sua lucratividade está aí. Só que se você não tem toda essa, como se falou, esse cuidado de não esquecer peças, às vezes ali na casa do cliente, de ter um cuidado com a conservação dessas peças, manutenção, você não conseguiria reproduzir essas locações outras vezes, né? E de alguma forma tua lucratividade cairia, né? Por exemplo, quando a gente faz uma festa a primeira vez, na maioria das vezes, você paga o custo para a produção, né? E é bem isso que você está falando. Na terceira vez, quarta vez é que você vai falar assim, não, agora é dinheiro no bolso 100%, sabe assim? Quando você tem uma manutenção de... Ai, gente, desculpa, deixa eu desligar. Pode, não tem problema. Então, a lucratividade aumenta muito quando você consegue ter a manutenção e fazer a locação mais vezes do mesmo material. Isso também entra para quando você reaproveita para outros temas, quando você muda de cor. E assim, por exemplo, para quem princesas, né? Eu vejo que assim, você tem Frozen, você tem Rapunzel, você tem Branca de Neve, mas acho que algumas peças ali dá para se usar para todas, né? Olha, você entrou numa coisa, assim, isso foi uma outra coisa, foi uma outra mudança que a gente fez dentro da parte de organização da empresa. Por exemplo, antes a gente separava as peças na hora de guardar por tema. Então a gente guardava a Bela e a Fera, guardava a Fórmula 1, guardava Harry Potter, tudo separado. Num determinado momento, a gente entendeu que para guardar essas peças, elas precisariam ser por família e não por tema. Então, por exemplo, hoje eu tenho livros numa prateleira. Nessa prateleira, eu tô falando tenho, mas eu tinha, tá? Que agora eu tô em outro lugar e ainda, né? Mas nessa prateleira é mas assim. O conhecimento você tem, o conhecimento então, gente, ainda é seu. Então é isso. Se você trabalha com decoração e guarda seu material, setorize. Por família. É o mesmo esquema de setorização de casa, de organização de casa. Quando a gente guarda talheres, a gente não guarda garfo nesse armário, faca nesse, né? A gente guarda todos os talheres nesse. Então, hoje é assim, a gente guarda por família. Então, vasos num lugar só, bandejas e bailarinas num lugar só, toalhas num lugar só. Essa setorização facilita a rotina, porque aí você vai montar a Bela e a Fera. Você fala, eu preciso de um livro. Você não vai lá na Bela e a Fera. Você vai no livros que servem para Bela e a Fera, Cinderela, Harry Potter, contos infantis, sei lá, uma infinidade de temas, né? Por exemplo, spots de luz. Antes a gente tinha, cada tema tinha o seu spot de luz. Hoje é uma parte onde ficam os spots de luz. Então você precisa de iluminação para festa, você vai ali, escolhe qual modelo que você quer, pega e tá na mão. O que mais? De organização que pode... às vezes você não coloca uma pessoa na parte de manutenção porque você acha que é despesa para a empresa. E não. A gente volta naquilo. Porque é a questão do tempo, né? O quanto que essa pessoa economiza do seu tempo, né? Se não for ela, vai ser você. E às vezes o seu tempo seria melhor aproveitado para falar com clientes, né? Investir na publicidade. Eu acho que fortalecer hoje o seu nome como uma autoridade, né? Uma referência no segmento, que de alguma forma isso vai ser bom também para o comercial da empresa, né? Isso, é isso aí. Às vezes a gente fica tão focado no operacional que não cresce, né? Então, contratar... às vezes eu falo assim, que
contratar para crescer e não crescer para contratar. Às vezes, as pessoas ficam assim, ó, eu não vou contratar uma secretária, porque eu vou gastar, vai ser despesa. Tá, quantos clientes você deixa de atender, de mandar mensagem, de mandar orçamento, de ter um primeiro atendimento? Vamos supor que essa secretária não vai fazer nada com o cliente. Tá, quantas vezes você deixa de atender porque você tá... Por exemplo, eu tô aqui hoje, meu telefone tá aqui tocando, eu não respondi esse cliente. Esse cliente já pode estar falando com outra pessoa e já ter uma devolutiva. Olha, aguarda, à tarde te passo, vamos marcar um horário, entendeu? Então, quer dizer, às vezes você fica esperando ter dinheiro para contratar e já nem dá um passo a eu mais. acho que nesse sentido que você falou, acelera às vezes, né? As coisas vão acontecer muito mais rápido, né? É isso aí. E assim, a gente volta no operacional, né? O que você pode delegar para você sair desse operacional e fazer o que mais vai te trazer dinheiro? Então, por exemplo, quando eu decidi começar a ensinar na internet, a passar as coisas para as outras pessoas, eu entendi que muitas coisas que eu tinha apego, que só eu fazia no ateliê, por exemplo, eu precisava passar para eu conseguir ter o meu momento lá de gravação, de aula, de devolutiva com o aluno. Então, eu meio que me forcei a quebrar essa barreira do só eu faço. Eu nunca tive muito apego, tá? Eu tô falando isso, mas eu nunca tive muito apego. Eu sempre gostei, assim, de saber que a minha equipe fazia as coisas, assim, que a equipe... Porque, às vezes, também a gente subestima as pessoas. A gente fica assim... ele não vai conseguir encher a garrafinha nesse tanto que eu quero. Eu só tomo nesse tanto. Ele não vai conseguir encher a garrafinha. Tá, você já pediu pra pessoa encher a garrafinha nesse tanto? Você já explicou como você gosta? Sim. Às vezes a gente não quer nem ter o trabalho de ensinar, porque dá trabalho ensinar. Sim. Né? Dá trabalho você falar. Às vezes nem a gente entende como a gente gosta de uma coisa. A gente precisa primeiro também se autoconhecer, saber como você gosta para você poder passar, para poder aplicar. Então, é um exercício também se conhecer, né? E para poder contratar assim e poder crescer, né? E aí você comentou dessa sua amiga de Portugal, coisa e tal. Você percebe que o resto do mundo tá olhando para o Brasil como um olhar especial assim, nesse segmento de festas? Muito. Na parte de bolos cenográficos, eu tenho uma aluna dos Estados Unidos que está aprendendo a fazer o bolo de massa acrílica. Porque você fala, lá eles nem usam. Hoje aqui a gente fala assim, não, mas lá eles nem usam. Não usavam. O que eu percebo é que o Brasil está sendo escola para o mundo todo nessa questão da profissionalização do mercado de festas infantis. E ainda me arrisco a dizer que isso começa principalmente com os decoradores. Porque essa situação que você está falando, esses exemplos e outros decoradores também que a gente percebe que já estão com demanda de cursos no exterior, coisa e tal, e etc. E aí você percebe isso também. Percebo muito. E assim, o que eu percebo é assim, sempre foi muito tradicional balão. Essa troca de fora do Brasil com o Brasil, o pessoal que trabalha com balão sempre foi muito... não só parceiro, mas... O intercâmbio Sim, acontecia. sempre foram muito flexíveis, muito parceiros, muito amigos. Eles não se incomodam em passar a técnica de como trançar o balão, nunca se incomodaram. Já os decoradores de festas, eles têm essa coisa enraizada do... isso que eu ia te perguntar, a vaidade. É a vaidade. Você acha que a vaidade atrapalha aí o segmento? Então, isso eu tô falando pra você o meu ponto de vista, né, gente? Lógico. No meu ponto de vista, eu acho que sim, porque o que eu percebo é assim, a maioria, eu não tô falando que é 100%, mas a maioria dos decoradores não querem contar como faz, não querem ter um curso, não querem ensinar, porque, nossa... Acho que vão perder mercado, né? Quando, na verdade, não vai, né, Hubert? Tanto não vai que você vê... Pode reparar que os balões, eles deram uma acalmada e agora eles voltaram com tudo. Por quê? Porque eles não perdem a força, porque eles estão tão ligados que eles falam, não, a gente dá uma acalmada aqui, daqui a pouco a gente volta com uma coisa nova. Então, eles estão sempre se unindo para encontrar produtos novos, técnicas novas,
acho que soluções para o mercado em conjunto mesmo, sabe? E como que você vê o futuro desse mercado de decoração, né? Principal de festas infantis, que eu acho que é o mercado onde nós estamos inseridos, e o seu futuro? Uau! Vamos lá. Bom, eu acho que tem mercado para todo mundo, tem estilo para todos os gostos e bolsos. Eu espero que daqui a uns anos eu fale para você assim, Hubert, eu tenho X mil alunos em diversos países, vamos lá em outros países dar uma palestra sobre festas, porque a gente tem muito... Você tem essa vontade de aptidão de cada vez investir mais nessa área de cursos e capacitação de pessoas. Eu tenho. Será que um dia festas vai se tornar, por exemplo, não um tema, mas um curso superior? Será que a gente vai ter graduação? Albert. Sinceramente, eu espero que sim. Eu vou falar para você que eu fiz artes plásticas. Eu acho que em termos de negócio, do que já se movimenta de dinheiro, já existiria, com certeza, justificativa para ser um curso de graduação, pós-graduação, se for considerar o negócio, né? Se você considerar o negócio e a ramificação, né? Sim. Porque você, dentro desse negócio de festas, você consegue ir para diversos segmentos. Aí, universidades... Fica a dica aí, hein? Quem tal abrir um curso, uma graduação aí, um ensino superior especializado nesse segmento de festas, né? Uma pós-graduação. Estamos dentro. Tem professores. Olha só, eu fiz artes plásticas e educação artística, bacharelado em educação artística, né? Dentro desse segmento, eu tenho amigos que estudaram comigo e eles não atuam com a parte artesanal. Não atuam. Ou seja, eu fiz uma faculdade de artes plásticas, de educação artística, e eu atuo com essa parte artesanal. Muitos chegam a ter preconceito, né, em falar que você trabalha com artesanato, porque, não, você tinha que fazer uma coisa muito diferente. Gente, eu faço o que eu amo, sabe? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, né, e ela falando assim para mim, poucas vezes eu vi alguém com brilho nos olhos ao falar do trabalho. E assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa que não trabalhar com festas, certo? Seja ensinando, seja aplicando. Eu amo esse universo. Como eu falei, né, que o meu desejo na pandemia era voltar... conviver um pouco mais com a minha família, eu acho que quando a gente tem mais conhecimento, mais técnica, mais ferramentas, a gente consegue unir as duas coisas, né? Trabalhar com o que você gosta e ter um equilíbrio. Legal. E hoje, lá no seu ateliê, então você parte do tempo está trabalhando na prática, né, esculpindo, aí você aproveita já que você está fazendo, às vezes, ali uma encomenda para um cliente, já grava, e já vira uma aula. É isso aí. Perfeito. E onde você busca pesquisa, assim, como que você pesquisa hoje suas referências, assim? Uma das coisas, eu acho que é cotidiano, coisas do dia a dia mesmo viram inspiração. Quando eu viajo, também tudo vira inspiração. Uma vitrine... Antigamente, a gente ficava muito voltado para revistas e livros. Hoje a gente tem internet, né? Mas eu acho que não dá para ficar só na internet. O vida real te dá muita ferramenta. Agora, vindo para cá, eu passei por uma loja que é linda, que tem aqui numa esquina, uma graça. E ali, se você olhar aquela vitrine, já te dá um mar de ideias para decorações. Legal, né? Então é o olhar atento, né? É o olhar atento, é isso aí. Legal, Sá. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, te agradecer, mas assim, do mesmo jeito que eu começo com a mesma pergunta para todos, né? Como você entrou nesse mercado, e a tua história é muito linda, assim, a história da sua família também. A gente falou da empresa, da sua família, não falou o nome da empresa. Vivo Desejo. Gente, Vivo Desejo. Então, acho que não precisa de mais apresentações, né? Só pelo nome você já... acho que com certeza já ouviu falar. E se não, vai procurar, vai pesquisar na internet, porque é uma história maravilhosa de uma empresa familiar, né? E referência, né? E referência no Brasil todo. E eu descobri que foram pioneiros
nessa ideia de colocar fibra de vidro nos bonecos cenográficos, né? Principalmente nas peças cenográficas. Olha só, gente, que podcast aqui também é cultura, também é conteúdo. Muito. E aí eu faço uma última pergunta também. Se você tem uma lembrança de uma festa infantil, vamos falar, né? Que é o nosso segmento, uma festa infantil que foi inesquecível para você. Às vezes pode ter sido quando você é criança, como pode ter sido agora também para sua filha também, né? Nesses anos. Tem alguma festa que marcou para você e por quê? Eu posso falar de 3? Pode, lógico. Pode falar de quantos quiser. A minha festa de 10 anos do Cometa Halley. Caramba, o tema é Cometa Halley. Para mim é inesquecível que na época minha mãe decorou a casa e pendurou no teto da casa os planetas. Então ela foi inesquecível e o preparar a festa com os meus pais foi muito especial. Eu me lembro de ir na padaria no bairro, encomendar o bolo com meu pai, e meu pai pediu o bolo no formato do cometa. E eu lembro que o Roberto, o dono da padaria, aqui na Zona Norte, padaria florestal, ele falou, não dá para fazer. Meu pai falou, não, dá um jeitinho. E aí, no dia da festa, tava lá o bolo do cometa na minha mesa. Então, que assim, bacana. isso muito especial. Quando eu fiz 40 anos, eu planejava fazer uma festa. E aí, sabe quando você vai fazendo, planejando, e aí chega na semana, eu não fiz nada e eu já tinha referência de decoração, mostrando para a equipe o que eu queria fazer. No final, eu não fechei a festa. E aí, no dia do meu aniversário de 40 anos, meu marido falou que ia me levar para jantar. E, na verdade, ele estava me levando para uma festa surpresa. Caceta, olha, me arrepiou isso E aí, quando eu entrei no buffet, a decoração era tudo que eu tinha idealizado. Caramba. E eu não fiz nada, assim, tava ali pronta, entendeu? Aí você vê a importância da equipe, né? Exato, a equipe, a realização do sonho, nossa, foi assim, fantástico. E aí, já para minha filha, foi fazer uma festa surpresa, enquanto ela estava vindo da escola. Ela ia ter a festa no buffet, e aí eu falei pro meu marido, a festa ia ser num outro dia, e aí no dia do aniversário eu falei pro meu marido, vai buscar ela na escola e a gente vai ficar esperando para fazer uma surpresa. E aí quando ela entrou em casa, tava tudo apagado, a gente escondido. Quando ela entrou, voltando da escola, ela tinha uns 7 anos, a hora que a gente, assim, começou a gritar, cantar parabéns, ela... Como vocês conseguiram fazer essa festa? Quer dizer, era uma festa em casa, com bolo, bicho, sabe? Então, eu acho que são coisas que transformam os momentos. E você é grata aí ao nosso setor? Nossa, eu amo, Bert, amo mesmo. Assim, eu sou muito grata. Eu cresci nesse setor. Quando falam para mim assim que festa não tem futuro, que festa não dá dinheiro, gente, deixa, né, as pessoas pensarem assim, enquanto isso você está fazendo a sua história, né? Acho que é isso. Bom, gente, incrível, né? Eu acho que tenho certeza que vocês gostaram tanto desse bate-papo quanto eu gostei, né? Inspirador também, né? E isso nos motiva também a seguir em frente e cada vez se dedicar para ser mais profissional, né? Porque os clientes merecem, principalmente as crianças, né? As crianças merecem e realmente é muito bonito e gratificante aí ter a oportunidade de trabalhar nesse segmento onde a gente está trabalhando com a diversão, né? E o sonho das pessoas. Muito obrigado aí, viu? Por você, pela sua família, por ajudar a profissionalizar esse setor, né? Uma história tão bonita assim, de família, e a sua agora, seguindo os passos. E aí, será que sua filha... Vamos ver, né? O que você imagina? Ela já gosta de te ajudar, assim? Quando a gente pergunta, o meu marido é contador, a gente fala assim, você vai trabalhar com contabilidade? Não. Aí eu falo, você vai trabalhar com decoração? Ela não fala que não. Não fala que sim, mas não fala que não. Já é um começo. Bert, obrigada. Obrigado, obrigada pelo espaço. E você, gestor da diversão, gestora da diversão, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, né? Comente, dê o seu like, compartilhe, né? Então, por exemplo, você aí, decoradora, eu sei que esse teu mercado aí, vocês gostam muito de compartilhar, principalmente boas ideias. Pô, esse episódio de hoje, a quantidade de boas práticas aí que a Sabrina dividiu,
Muito, né? Ficou sensacional. Então não deixe de compartilhar, porque tudo isso ajuda aqui no engajamento do canal, né? Então, ainda para terminar, não posso deixar de esquecer, não esquecer, né? E não deixar de agradecer os meus patrocinadores, tá? Safe Play, software aí voltado ao controle de brinquedotecas e Espaço Kids, né? Um software de gestão. Pessoal da Festa Compartilhada, que é a plataforma Festou. Quer conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo que eu acredito que vai revolucionar o mercado de festas? Então, entre lá na plataforma Festou e conheça um pouquinho desse modelo. A Todo Sabor, indústria de salgados, né? E a Bruce Entretenimento, uma super fabricante aí de brinquedos e projetos exclusivos e personalizados, tá? E também, assim, quer um lugar aí para gravar o seu podcast? Fale com o pessoal do Instituto Ripachotti, tá? Que aqui, além de ser uma estrutura maravilhosa, você também ajuda o projeto aí com diferentes atividades que tem para crianças aqui da comunidade. Legal, gente? Muito obrigado, valeu a sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!